Minha rapaziada, vambora. Chegou a hora do Massacre 2, né, cara? Porque o primeiro massacre no coração, né, o que a gente já viu aí entre 7 e 9 da noite. O segundo massacre do coração é quando a gente tem que relembrar isso, né? Vocês, que são masoquistas me assistindo, e eu, um masoquista mor, querendo falar sobre esse jogo. Mas vamos lá. América Mineiro 3, Botafogo 0, tá? Primeiro de tudo, antes de mais nada, para não ser clubista, até porque eu vou ser bastante ao longo de todo o vídeo, parabéns ao América Mineiro, ao Mancini, ao Wellington Paulista, que guardou a zaga inteira do Botafogo no bolso, né? Impressionante, ele fez um jogo... esse maluco só não fez chover, né, no Independência, né? Marcou gol, deu passe de calcanhar, deu caneta, acabou com o jogo, acabou com o sistema defensivo do Botafogo. Muita experiência. E o Botafogo permitiu com que o América se portasse dessa maneira, tá legal? Taticamente, fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. Em todas as nuances do jogo, o Botafogo permitiu isso, e isso vem de fora para dentro, tá legal? Isso vem de comando, isso vem de consequências, e isso vem de outras situações que eu venho, que eu quero falar, que eu vou vir a falar, num determinado momento lá no fim do vídeo, tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, né? Aperta nesse botão vermelho aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo. E vamos para essa análise aqui. Daqui a pouco eu tô fazendo vídeo, sei lá, só um dia depois, né? Para ter que esfriar a cabeça, né? Porque hoje foi necessário, né? Não ia ter condição de não falar besteira aqui depois desse placar. O América já começou estonteante no começo do jogo, com 30 segundos de partida, o América já tinha chegado numa bola, o Canu já tinha dado uma bobeada. A gente perdeu mais uma vez, né, em relação... não foi o mesmo baile do Fluminense, tá? O Fluminense ele teve retenção de posse, mas ele apresentou mais volume de posse do que de conversão em chegada com um perigo próximo ao gol do Botafogo. O América teve posse e agrediu o gol do Botafogo, né? O América trabalhou muito dessa forma, tá? E aí, o Botafogo permitiu com que o América trabalhasse dessa maneira porque né, não corrigiu os erros que cometeu no miolo do meio-campo contra o Fluminense. 2, o Wagner Mancini é um cara de muita experiência e já tinha visto como é que o Botafogo jogava nesses últimos jogos, eu não tinha dúvida disso. E aí o Botafogo entregou de bandeja tudo que o Wagner Mancini tinha estudado e sem mudar, né? É o problema de você ter um treinador que, apesar de eu ainda acreditar que ele tem qualidade, é muito convicto e digamos assim, num salto muito grande, né? Uma convicção tão grande daquilo que ele vai fazer que ele deixa escancarado, né, algumas falhas, né? E aí, cara, o Botafogo já por si só tinha inferioridade numérica no meio campo, né, já que jogava ali com uma linha de 3 e mais 2 laterais. Alinhado a isso, o América dobrava jogadores em cada, né, faixa do campo, setor do campo, momentos de centro do jogo, para fazer com que os volantes do Botafogo, principalmente o Kaique, o Patrick, ficassem cada vez mais cercados. E aí o América encurralava o Botafogo na sua linha de defesa. E até furava essa linha de defesa com muita facilidade, né? Por falta de treinamento, é aquilo que eu falo e que alguns falam: 3 zagueiros é vida, 3 zagueiros é maravilhoso. 3 zagueiros é maravilhoso quando você sabe treinar e executa bem, né? Quando você acha que você é bom, que você é foda e que você vai executar qualquer tipo de coisa e a parada sai um pouquinho escangalhada, né? É como um amigo meu, eu estava conversando há pouco tempo, um amigo meu botafoguense, né? A porta estava fechada da casinha, né? A casinha fechada, né? A porta estava fechada, o portão não. E aí, meu parceiro, foi só arrombar a porta que os caras entraram e fizeram o gol, né? Foi isso que aconteceu. O Wellington Paulista marcou o primeiro num cruzamento de jogo aéreo. O Botafogo chegou 2 vezes. O Botafogo ainda é azarado, né? É impressionante. Quando o Botafogo cresce no jogo, né? O Botafogo começa a ter uma produtividade maior, o Kaique começa a correr, né? O Daniel Borges avança ali pela esquerda, Matheus Nascimento, trave. Aí o Chay vai, acha o Matheus Nascimento,
trave de novo. E aí no momento em que o Botafogo começava a ganhar mais terreno, o América vai lá e faz o segundo gol. Né? A gente sofre uma jogada ali boba no escanteio, gol do Danilo Avelar. Né? E aí é aquilo. Como é que um time que se propõe até 3 zagueiros, né, altos, simplesmente toma, né, acho que o PVC levantou, né, nos últimos 15 gols, 7 foram pelo alto, sofridos, né? Isso é inacreditável, isso é inadmissível, né? E aí é a marcação por zona na área, né? Você tem ali uma pequena movimentação ali treinada da equipe adversária, os jogadores não vão encaixar no homem a homem, né? É aquilo que a gente fala. Tá faltando em alguns momentos fazer mais o simples, né? O time tá desentrosado, não tá entendendo muito bem a ideia, irmão. Cara, pega o mano a mano, faz o mano a mano na jogada aérea. E aí num jogo de menor pressão, né, um jogo que não seja de Copa do Brasil, um jogo de mata-mata, porra, aí você faz uma parada mais sofisticada. Mas enfim. Segundo tempo, achei interessante ele ter colocado ali o Jefinho, ter tirado um dos zagueiros, o Sampaio. Mas aí ele vai e tira o Daniel, que na minha opinião não estava mal no jogo, né, ofensivamente falando, e coloca o Saravia, né, que é aquilo, ele tem técnica, ele tem muito esforço, mas ele é um cara completamente maluco. Né? A realidade é essa, o Saravia é um maluco. Né? E aí ele comete faltas bobas, ele perde bolas bobas que ele não poderia perder, ele fica afobado e dá um cruzamento que a bola atravessa a área inteira. Né? E aí o Botafogo acabou que, né, não conseguiu produzir nada de tão diferente. Né? Fora um chute ali do Chay que o goleiro do América fez uma defesa. Tomamos o terceiro gol. Né? E o Gatito, que estava agarrando pra caramba, foi lá, falhou. Né? E aí, meu amigo, né? Eu vou falar uma parada aqui que ela vai irritar vocês, né? Porque tem muita gente que tinha um fascínio na Copa do Brasil e tudo mais. Eu acho que o Botafogo contra o América Mineiro, ele tem que ter a imposição de passar e chegar às quartas. Mas agora, menos mal que foi na Copa do Brasil, né? Eu prefiro tomar essa porrada na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro. Em que o Botafogo perderia mais oportunidades de fazer 3 pontos e ficaria mais próximo da zona do rebaixamento. Né? O meu foco agora, enquanto torcedor do Botafogo, enquanto alguém que analisa o Botafogo, é sair de perto da zona do rebaixamento. Ponto. É fazer um campeonato brasileiro digno em 10º lugar. Né? Eu acho que esse é o desafio. Esse desafio já começou e tem sequência agora contra o Red Bull Bragantino. Né? E é aquilo, cara. A partir do momento em que você, né, começa um projeto de maneira muito forte, você tem que entender que as mudanças elas têm que ser gradativas, principalmente da parte de pessoas que estão começando agora, né, no futebol brasileiro. O Luiz Castro, eu vou repetir isso aqui e muita gente vai ficar puta, vai embora do canal, vai me xingar aqui. Continuo achando que o Luiz Castro não é um treinador ruim, né? Tem conceitos, tem ideias que ainda não chegaram no Botafogo, é verdade. Né? Tem renome, principalmente fora do Brasil. Só que agora, ele é um cara que, se ele continuar na soberba, né? Eu acho que pelas falas que ele tem, pela maneira que ele fala, e pelo que a gente está vendo, que está transparecendo aí no campo, né? Que a teoria do cara é muito boa, pelo que se fala, mas na prática ele não está conseguindo passar isso para os atletas, irmão, é entender que essa soberba toda ela está sendo maléfica para ele mesmo, né? Simplesmente. Né? O Botafogo ele martela até tomar a 4ª derrota de seguida contra o Avaí jogando da mesma maneira, né? Jogando de peito aberto, enfrentando o adversário. Aí o Botafogo muda do 80 para o 8. Né? O Botafogo vai e fecha a casa. Né? Contra o São Paulo nem foi tanto assim. Né? Mas aí o Botafogo começa a jogar fechadão contra o Fluminense. O Botafogo abdicou de atacar. Aí ele basicamente que dá uma letra para a torcida, como se ele tivesse mudado o esquema de jogo por conta das reclamações da torcida. Né? Eu pensei que eu estava aqui para fazer projeto, já que é resultado, beleza. Né? Ou seja, ele manda uma letra como se ele estivesse só se defendendo agora por conta das cobranças da torcida. Né? A torcida que vai escalar o time? Não, é ele. Né? Aí ele vai numa semana depois de uma vitória heróica, né? Depois de uma epopeia que o Botafogo fez lá no Beira-Rio contra o Internacional. Ele pesa o clima do clássico, né? Ele murcha a torcida, murcha o ambiente, murcha os jogadores naquela coletiva, né, absolutamente intensa que ele concedeu lá no Lonier há uma semana.
né? Onde em perguntas leves, né, onde um colega perguntou sobre como é que ele tinha se sentido com a recepção da torcida no aeroporto depois da vitória sobre o Internacional, ele falou que ele não se impressionava mais com a torcida do Botafogo, nem nas boas nem nas más, que ele lembra com muita mágoa que a torcida o xingou, né? Lamento. Enquanto o resultado ele não aparecer, vai ter gente para xingar, como xingaram de novo hoje, ficou em alto e bom tom, né, na televisão. E é assim, cara. Ele fala muito que as pessoas não são apaixonadas pelo treinador, elas são apaixonadas pelos resultados do treinador, mas é óbvio, né? Porque as pessoas elas são apaixonadas pelos ídolos, pelo que esses ídolos fazem pelos seus clubes. Isso é óbvio, né? Por que eu odeio o Gabigol? Porque ele faz tudo no rival do meu time. Né? Por que eu amo o Louco Abreu? Porque o Louco Abreu foi um ídolo do meu clube. Isso é óbvio, né? Mas enfim. E ainda me larga, né, numa coletiva, depois de uma derrota dessa, que o Botafogo está com muito jogador de Série B, né, que é muito jogador nível de segunda divisão, né, que ainda tem que ter reforços, principalmente até reforços que estavam no DM. Ele está errado em falar isso? Não, ele não está errado, né? Muitos jogadores estavam em campo nessa partida diante do América, eles estavam na Série B no ano passado. Assim como vários jogadores desse América Mineiro também estavam na Série B no ano passado, né? Tem vários jogadores nesse elenco do América Mineiro que no ano passado estavam jogando a segunda divisão por outros clubes, né? Mas a soberba dele vai fazer com que ele não reconheça os próprios erros. Não estou falando que ele é o único culpado, mas ele acha que está tudo errado. O externo, o CT, ele tem razão. Os jogadores, ele tem razão. Os reforços também. Mas agora, ele não está fazendo nada de errado, né? Ele é intocável. Então, eu acho que essa soberba ela vai continuar só a prejudicá-lo, sabe? E a queimá-lo com seu próprio grupo. Quando ele, depois de uma derrota por 3-0, ele afirma que ele não está conseguindo resolver porque só tem jogador nível de Série B, você acha que isso chega como no ouvido dos jogadores? Até quem não é de Série B. Né? Porra, esse cara tá empurrando a pica só pra gente. Né? Quando ele ganha, ele vai dar entrevista. Quando ele perde, a culpa é nossa. Então, aí eu vou além. Né? Não é só o padrão tático, não é só a metodologia, né? Não é só a irredutibilidade dentro do campo, é a postura, né, fora dele. Enfim, isso é muito lamentável, né? Porque a partir do momento que o cara pesa o clima antes de um clássico, né, ele manda letra para a torcida, ele vive dizendo que ele não quer, eu quero ir embora, se não for assim eu vou embora, né? Se for desse jeito, aí me avisa que eu vou para minha casa. Né? E agora mandar letra para os próprios jogadores, né? Aí não é postura, desculpa cara, não é postura de um treinador, né, de finalista de Europa League, de um treinador renomado, conquistou títulos em Portugal, no leste europeu, no Oriente Médio, e que ganha 1,5 milhão por mês, tá? A sua comissão técnica. Então, assim, eu esperava um pouco mais da postura do Luiz Castro, além da postura do time em campo. É claro que a gente sempre espera as melhores, mas a gente sabe que algumas coisas acontecem do jogo, né? E o jogo é inerente a muitas coisas. Mas agora, eu esperava um pouco mais, assim, eu estou decepcionado com a postura do Luiz Castro, né? Realmente, bastante. Acho que ele tem razão em criticar um monte de coisa, né? Mas a partir do momento em que ele só ataca o externo, a torcida, o Textor, o CT e os jogadores, e ele, né, se exime totalmente de culpa, aí não dá, tá? E eu finalizo dizendo o seguinte, tá? Toda essa situação, né, ela representa, né, uma série de fatores soltos no Botafogo. Eu acho que eu finalizo esse vídeo aqui, além de analisar a partida, eu finalizo esse vídeo falando sobre isso. Tem muita coisa solta, muita ponta solta no Botafogo. Eu acho que essa é a diferença para você ver. O Botafogo no ano passado não tinha dinheiro nenhum. Teve que vender o PV lateral esquerdo para pagar salário, né, direito de imagem, enfim, fazer acordo com a justiça, para conseguir, né, executar uma venda, teve que fazer todo um negócio para não ter dinheiro penhorado, mas você tinha organograma, você tinha um CEO para resolver a questão das finanças, da administração do clube, você tinha um diretor executivo de futebol, né, você tinha um treinador, né, você tinha ali um presidente que ele dava autonomia para essas pessoas, ou seja, sem dinheiro, o Botafogo ele
montou um organograma decente. Agora, com dinheiro, o Botafogo sonha alto. O acionista majoritário, que é o John Textor, ele fala em estádio, ele fala em CT, ele fala em cultura de jogar futebol, ele fala em Botafogo Way, ele fala em um monte de coisa, né? Mas assim, a partir do momento que ele não fizer a organização de base, ele vai ver esses sonhos mais distantes, principalmente por esse momento de transição, né? Eu acho que é subestimar menos o futebol brasileiro. Eu acho que é entender que aqui as coisas elas funcionam de uma maneira e você tem que se adequar a elas, né? E eu me lembro de uma fala do Luiz Castro lá na coletiva de apresentação dele. A comunicação de um clube de futebol ela não pode ter ruídos. Se a comunicação tiver ruídos, vai dar problema em todo lugar. E aí a gente viu a nota oficial do Jorge Braga. Já pus para esse gancho porque é muito importante, tá? O Jorge Braga dizendo que foi surpreendido por ter tido seu nome retirado, né, da representação do Botafogo junto a federações como a FERJ, né? Foi feita uma retirada, saiu o nome do Jorge Braga, entrou do Tairo Arruda, que é, basicamente, ele é, vamos colocar assim, como se fosse o presidente da SAF Botafogo, nomeado pelo Textor, já que ele é o braço direito do Textor, tá? E aí como é que ninguém informa isso ao CEO Jorge Braga, né? Tudo bem que é mais uma questão diplomática, tudo mais, mas como é que você não comunica isso a um cara que há pouco tempo estava hospitalizado? Como é que você não comunica isso a um cara, né, que participou de todo o processo de reconstrução do Botafogo? Desculpa, irmão, mas tem muita ponta solta no clube, sabe? Quem é que cuida do financeiro? Quem cuida do administrativo? Quem é que cuida do comercial? Quem cuida do jurídico, né? Qual é a autonomia que tem o Mazuco em detrimento do Luiz Castro e vice-versa? Como é que está a situação no CT? Qual é a função do CEO Jorge Braga e por que ele foi retirado de uma função diplomática importante sem ter sido avisado de absolutamente nada? Quando o Anderson foi demitido, ele foi demitido sabendo pela imprensa. Isso não é legal. O Lênin Franco ficou sabendo de burburinhos da sua demissão, né, de possíveis trocas pela imprensa e pela torcida. Então ele antecipou a sua saída. Desculpa, gente. Eu quero acreditar em processo. Eu quero acreditar em mudanças, porque o Botafogo ele vislumbra um futuro maravilhoso daqui a 5 anos. Mas a gente não pode deixar de ressaltar o que está errado nesse momento. Tem muita ponta solta no clube, muita coisa solta que não está sendo resolvida. Parece que não há um comando exato no clube, hierarquicamente falando, como um todo, e isso reflete no departamento de futebol, na comissão técnica, na estrutura, no time, né? Mais uma vez, Diego Gonçalves está aí, né? Depois de semanas no estaleiro, o cara volta bem. Diego Gonçalves entrou bem no jogo, né? Machucou de novo. Vai voltar para o DM, né? Alguma coisa está errada na preparação física, né? O Luiz Castro ele tá puxando pra caramba no treinamento intenso. É o jeito dele de trabalhar, beleza. E aí? Esse jeito vai ser irredutível enquanto o Botafogo continuar perdendo jogadores de alto nível em alto nível para poderem jogar. E aí ele vai falar que o Botafogo não está tendo condição de jogar, né? A estrutura vai continuar sendo essa, o John não vai agitar, né? Porque o DM é o mesmo, né? A equipe médica, os médicos, os fisioterapeutas, a mesma gente, mesma galera. E aí? Né? O Botafogo tem que amarrar departamentos. Tá? Todo mundo tem que voltar a se comunicar. E eu acho que esse caso que aconteceu hoje com o Jorge Braga envolvendo o Tairo e o Textor, ele elucida isso. O Botafogo ele é um clube de pessoas que elas estão muito olhando para frente, olhando para o futuro, estão num determinado salto, estão numa determinada perna, eu resolvo, eu faço do meu jeito, eu sou foda, né? Vamos jogar desse jeito. E se der errado, a culpa não é minha, né? Muita ponta solta, tá legal? Tamo com dinheiro? Maneiro pra caralho. Inclusive é por isso que a gente tá com tanta esperança aqui, tanta expectativa. Mas se não colocar o pezinho no chão nesse primeiro ano, meu amigo, a gente vai cair do cavalo. E é bom todo mundo começar a colocar o pezinho no chão. Valeu?